Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Questão de Ordem da OAB Caxias do Sul. Meu nome é Juvenal Kleinowski, eu sou conselheiro e coordenador da comissão itinerante aqui da subseção. E hoje nós teremos a nossa conversa com a Júlia, que é a nossa vice-coordenadora da comissão e também coordenadora da comissão do Jovem Advogado. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. Nós hoje teremos como assunto a importância, o papel da OAB na troca de conhecimento entre os advogados. E, claro, nós contamos com o patrocínio da R Master Sul, aqui de Caxias do Sul. Vamos começar, introduzindo o assunto, para quem não participa da OAB, para quem não tem essa prática. As comissões na OAB, elas são abertas, A maciça maioria das comissões são abertas. Quer dizer o quê? A pessoa tendo interesse no assunto, ela é só participar, é só vir, não existe uma burocracia, uma seleção, um cadastro prévio, E por que a gente criou a comissão itinerante no ano passado? A OAB de Caxias do Sul responde por 4 cidades: Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha e Antônio Prado. Então, como a estrutura física é aqui em Caxias do Sul, a maioria dos eventos acontece naturalmente em Caxias do Sul. E nós vimos no Conselho essa necessidade de ter uma comissão que comparecesse nas outras cidades de forma periódica para levar a presença física da OAB nas outras cidades e também colher as reclamações que os advogados vão ter típicas daquele local. Problemas que se tem em Flores da Cunha nem sempre são os mesmos problemas que nós temos em Caxias do Sul. E então nós criamos a comissão itinerante e principalmente com o objetivo de trocar experiências, ser uma oportunidade dos advogados sentarem e conversarem. Às vezes, como a gente migrou para o processo eletrônico, a gente tem uma presença cada vez menor no fórum, e também para colher reclamações e dúvidas de uma forma presencial e não por e-mail, por WhatsApp. É verdade. E essa troca também acaba muito acontecendo na Comissão do Jovem Advogado, que tu é coordenadora, mas que acontece em Caxias do Sul a reunião. Exatamente. A importância, de termos essas reuniões nas outras cidades, de integrar essas outras cidades junto com a OAB Caxias é muito importante, porque como tu bem colocou, a nossa sede fica aqui em Caxias. E o fato de ficar em Caxias, às vezes, se torna um pouco dificultoso do advogado que, trabalhou talvez ali o dia inteiro, aí de noite tem sua família, tem tudo isso que precisa também dar atenção, e ainda teria que se deslocar para a cidade de Caxias para poder estar com os colegas, para poder trocar ideias. Então, é muito, muito importante. Eu, como florense que sou, eu defendo muito que a itinerante deve sempre continuar ativa, justamente para a gente levar e se aproximar dos outros advogados. E, que nem tu colocou, na itinerante a gente vai falar sobre dificuldades, vai falar sobre dicas que a gente, descobri que no EPROC dá para fazer tal coisa, descobrir isso do sistema que vai facilitar, como peticionar, uma inteligência artificial que talvez vá nos auxiliar de uma melhor forma. E, além disso, também olhar as reclamações do local. Porque, ao contrário de Caxias, as outras cidades, elas são varas únicas. Então, a gente sabe que as demandas se concentram em um juiz só. E aí, talvez a gente tenha uma questão relacionada à demora ou a pouca, talvez, especialidade em determinado assunto. E aí, então, isso é muito, muito importante. E em virtude da Comissão do Jovem Advogado, que é aí a porta de entrada para a advocacia dentro da OAB, a gente se tornar cada vez mais próximo. Nem tu colocou, a gente não está mais no fórum, É difícil a gente estar ali no fórum em contato ali diário com o colega. Então, é muito importante que a gente tenha esse contato ali dentro da comissão. E independente de qualquer comissão, seja... Eu participo hoje da de Direito do Trabalho, da Jovem Advocacia e da itinerante. Mas eu sei que tem várias outras, como consumidor, da mulher advogada, do próprio fiscalização do exame da ordem, Existem várias comissões muito bacanas para o pessoal participar. Isso, e para os colegas que estão nos ouvindo e assistindo, repito que as comissões são abertas. Mostrando interesse, nós temos no site da OAB Caxias a lista de dezenas de comissões temáticas. Então, direito civil, direito de família, direito tributário, trabalhista.
da mulher advogada, do jovem advogado, né? O colega, encontrando interesse, sentindo familiaridade, fica convidado a comparecer nas nossas reuniões e participar. Não exige nenhuma burocracia, é só vir, mostrar interesse, será bem recebido, será bem acolhido pelos colegas. É verdade. E aí o papel, né, porque a comissão itinerante tem essa função meio mista de servir como uma ouvidoria, né, ir presencialmente até os locais e colher as reclamações, e também trazer a OAB, principalmente aos jovens advogados, porque a gente sabe, existem vários jovens advogados em Flores, em São Marcos, mas que pela questão, como tu disse, tempo, financeira, afinal de contas, gasolina para ir, gasolina para voltar, deixam de comparecer muitas vezes presencialmente na OAB. Então, nosso papel como comissão itinerante é esse, é comparecer, mostrar, né, a cara da OAB e estender a mão para o colega. É verdade. Que, como vocês fazem mensalmente na Comissão do Jovem Advogado, né? Exatamente isso. Isso aí. E aí a gente troca essas ideias, né? E é muito importante, até na última reunião que nós tivemos da Jovem Advocacia, nós estávamos falando sobre dano moral em virtude de inscrição indevida no cadastro de inadimplência, né? E aí a gente estava conversando e é tão interessante a gente debater. Nós estávamos, na última que teve, em virtude dos acontecimentos, né, que tiveram aí durante esse ano, então a gente acabou estando só em 10 pessoas na última que teve, mas entre essas 10 pessoas, o quanto era diferente a opinião a respeito do valor de dano moral, se incidiria ou não o dano moral, porque aí ali a gente tinha advogados que defendiam normalmente as empresas, né, que mais são demandadas nesses casos, e também quem mais processava, então foi bem interessante ver essas visões e ampliar um pouco a nossa própria visão. E esse é um papel importante da OAB, porque a academia, as faculdades formam bacharéis em direito. Elas não formam advogados. O curso não é curso de advocacia, é curso de direito. E então a profissão de advogado vai ser aprendida na prática. O colega bacharel se forma, faz o exame de ordem, se torna advogado, e ele não vai fazer uma pós-graduação em advocacia, uma residência em advocacia, ele vai trabalhar. E por isso que a OAB tem um papel muito importante, ainda mais hoje, né, que nós temos pós-graduações online, então também nós perdemos aquele contato presencial, né, com os colegas. A OAB se torna um dos poucos locais onde nós vamos encontrar o colega advogado pessoalmente e ouvir uma opinião diferente e trocar uma ideia. Como é que tu faz no teu escritório? Como é que tu faz com o teu cliente? Como é que tu consegue cobrar melhor? Como é que tu consegue não levar um calote? A OAB tem um papel muito importante nisso. E na Comissão do Jovem Advogado, a gente vê isso em todas as reuniões, né, Julia? É verdade. Porque se a gente olhar pelo quesito que nem tu colocou, né, que a faculdade vai formar bacharéis em direito, vai formar profissionais que vão poder executar o direito, mas não necessariamente a advocacia. E dentro da faculdade a gente não vai aprender como é que a gente vai fazer gestão do nosso escritório, como a gente vai fazer marketing do nosso escritório, como a gente vai lidar com as pessoas, como a gente vai lidar com o cliente, como a gente não vai se envolver emocionalmente com o problema do nosso cliente. Então, todos esses pontos são pontos que a gente debate dentro das comissões e principalmente na do jovem advogado. Porque esses problemas de gestão. Porque nós, né, o profissional autônomo, querendo ou não, ele é uma empresa. É uma pequena empresa dele mesmo, mas é uma empresa. Vai ter as demandas de financeiro, de RH, né, o trato com os estagiários, funcionários, se tiver, de comercial, com seu cliente, a própria questão de como advogar, né? Como é que eu escrevo? Nós temos a Graziella, que trabalha bastante essa questão, né, das petições, de como escrever, como deixar ela bem legível, bem boa de ler. Ela brinca, né? O porquê não escrever 40 páginas de petição, né? E ao contrário, né? Escrever petições mais lógicas, mais fáceis de ser entendidas e poupar tempo dos outros, né? Ainda mais nesse tempo de correria que a gente vive, o porquê não realmente poupar tempo dos outros
se fazer ser mais entendido, que a pessoa olhe a tua petição e, olha, isso aqui é isso por causa disso, beleza? Até ela brinca assim que o juiz não gosta de ler jurisprudência, a não ser que a tua tese seja totalmente embasada por isso, caso contrário, tu vai colocar uma ou duas, né? Sim. Tu não precisa colocar 20 jurisprudência para fazer páginas na tua petição, porque já foi a era de que muitas páginas significava que era um bom advogado. E a mesma coisa na questão do escritório. Já foi a era de achar que se a pessoa tem um advogado, tem um escritório com 20 advogados que trabalham para ele, isso não significa mais que ele é o melhor da cidade, ou enfim. Porque hoje a gente tem aí muito forte a questão da tecnologia, né? Então, a gente precisa se adaptar. Às vezes, um advogado, sabendo usar a tecnologia a seu favor, vai render mais do que 10 advogados. Isso é um assunto, né, que a gente consegue, nas reuniões, compartilhar o conhecimento de como é que tu armazena os teus documentos. Tu usa uma conta no OneDrive, no Google Drive, um outro aplicativo. Como é que tu responde os teus clientes? Tu usa um bot, né, um chatbot, para responder inicialmente no WhatsApp. Esse troca de conhecimento é muito importante nas reuniões, né? Exato. E por isso mesmo que a gente chama os colegas para participar, porque a todo momento, né, surge uma ferramenta nova, um site novo, um aplicativo novo, como tu falaste, de inteligência artificial. Recentemente eu também descobri através de colegas inteligências artificiais que transcrevem áudios de WhatsApp, que eu achei geniais. Eu acho que faz uns 3 a 4 dias que eu vi uma publicação no Instagram de uma advogada. E, na verdade, ela é de Brasília, inclusive. E eu ouvi aquilo e eu fiquei, não, mas será? Adicionei, porque é um número de WhatsApp, né? E aí tu encaminha esse áudio pro número de WhatsApp e ele vai transcrever. Aí eu fiquei pensando, tá, mas poxa, será que dá mesmo? Será que não é perigoso? Comecei a usar. Agora acho que eu não vivo mais sem. E já dou um spoiler de um assunto que eu vou levar na próxima reunião da Comissão do Jovem Advogado, que aí eu já descobri o passo posterior. É como tu ter uma extensão no Chrome que transcreve automaticamente todos os áudios que tu recebe, sem tu ter que encaminhar. Assim, é genial. Uma vez que tu usa ela, a vida muda. A vida muda, só que são conhecimentos que a gente aprende trocando. Exato. A gente aprende, né? O ser humano é um ser sociável, é um ser que vive em comunidade. Né? A nossa era de trabalho virtual afastou a gente, e a gente tem que ter um ponto de encontro para troca de conhecimento. É verdade. Não, e bater esses pontos, inclusive o próprio EPROC ali, ele é um sistema, o pessoal fala muito que ele é muito funcional e tudo, mas a gente aprende a entrar no sistema, achar o teu processo, peticionar e sair do sistema. A gente não fica ali se dedicando horas para aprender funcionalidades que vão acelerar o trabalho, né? Então, quando existe algum colega que descobre e nos ensina, poxa, poupa muito nosso tempo. Com certeza. E a gente consegue, e volto a dizer, a gente consegue fazer o nosso trabalho ser mais efetivo. Então... Sem a necessidade de ter uma estrutura gigantesca, né? Um escritório que seria de dezenas de funcionários, a gente consegue ter uma qualidade tão boa quanto trabalhando sozinho. Ou com um funcionário, um estagiário, um sócio. Ou, às vezes, sequer tendo uma estrutura física de escritório, né? Tem muitos colegas que trabalham de modo exclusivamente virtual. Atendem clientes de forma virtual, WhatsApp, Google Meet, Zoom, enfim. Enviam para o cliente as procurações, contrato... Pela assinatura digital. Recebem e entram com o processo tudo sem nunca ter visto pessoalmente o seu cliente, sem ter uma estrutura física. E trazendo um trabalho de qualidade tão bom quanto. Né? Exatamente. Nós temos essa era das ferramentas. As ferramentas substituem a força bruta, né? Nós temos, então, saber utilizar as ferramentas existentes traz um trabalho de qualidade superior. E por isso a OAB é muito importante. Né? Por isso que a gente sempre insiste, convida, compareçam, falem como vocês fazem no escritório de vocês. Exatamente. É trazer essa proximidade, né? Traz o teu escritório aqui para a OAB para a gente ver como é que funciona, né? E falando em escritório que não seja físico, a gente tem a própria estrutura da OAB à nossa disposição para utilizar. Que é muito bacana, por sinal.
Ali no segundo andar, né, Juliana? Isso, na Caixa. Aí, então, a gente tem salas disponíveis só para nós. A gente vai ter... Para atender clientes, né? Assim, salas Isso, fechadas. fechadas. A gente tem, então, a ilha, né, ali com os computadores, o que também vai propiciar. Então, não levei meu computador, tudo bem, tem vários lá disponíveis para nós. Tem as próprias cabines, né, Que são deixam geniais. a gente fazer audiência, próprias ligações que às vezes seriam mais pessoais ou mais profissionais, mas ao mesmo tempo mais discretas, né, mais sigilosas. Que são cabines, né, para os colegas que estão nos assistindo e ouvindo, são cabines onde nós temos um sofá, um banco, ar-condicionado e um computador, né, eu não lembro se tem um computador ou a gente leva o nosso Não próprio... tem, a gente leva. Mas elas são fechadas, né, tu consegue fechar, tem isolamento acústico, Isso. então, como tu disse, para fazer uma reunião online, fazer uma ligação importante online, é bem melhor do que, às vezes, atender em casa, onde a tua mãe vai te chamar, o cachorro vai latir, né? Na nossa casa, nós não temos um isolamento acústico. Sim. E é uma estrutura muito bacana, bonita, assim, visualmente bonita de marcar uma reunião com o cliente, ali é um local bonito e profissional. Ela é um local gratuito, está à disposição dos colegas, que nós chamamos, olha, tu não tem um local físico, vem para o OAB. Tu não precisa, tem muitos colegas que trabalham exclusivamente utilizando a estrutura da OAB e estão, né, muito bem, obrigado. Exatamente. E esses dias até, tu mesmo colocou um vídeo para nós lá no nosso grupo de WhatsApp da Comissão da Jovem Advocacia sobre a compra de passagens aéreas com desconto, né? E sabe que às vezes a gente acessa ali o site, olha a informação, mas não se dá conta. E justamente quando tu mesmo colocou esse vídeo lá no grupo, eu disse, meu Deus, quanta passagem eu comprei desde que eu peguei a OAB e não tinha usado o desconto, mas por, sabe? Desconhecimento. Exatamente. E nisso, assim, como a gente vive uma era das informações, né? Nós passamos da era industrial e agora nós estamos na era das informações. Esse excesso de informações nos deixa meio confuso. É verdade. Né? Tu tem uma página com centenas de opções e a gente não consegue ver todas, se concentrar em todas. Por isso que o contato humano com colegas se torna importante, porque aí a Júlia já escolheu uma ferramenta, ou um site, ou um benefício, ou um bônus, e ela traz, e aí, ao invés de ter aquela visão abstrata de centenas, eu já tenho uma experiência pessoal, de que alguém usou. Isso. E né, esse desconto que tu falaste era muito interessante, que de 8%, se não me engano, cada passagem, pelo simples fato de entrar no site. E colocar ali o teu CPF e o OAB. E o OAB, exatamente. Um desconto de 8... São dados ali, tu só coloca os dados, entrou através disso, já que às gera vezes às vezes seria R$80, R$100, né? Cada voo, cada passagenzinha, numa economia, como tu disse, desde que pegou a OAB, claro, exatamente. Enorme, que a gente não sabe. O jovem advogado precisa disso, né? Principalmente. E até eu sempre digo assim, que às vezes a gente fala em sistemas e muitas outras coisas que custam. Sim. E o jovem advogado não tem à disposição, normalmente, valores para destinar isso. Normalmente, o advogado que está iniciando, ele vai fazer planilha de Excel para colocar os seus processos, não vai utilizar um sistema. Aí vem lá um colega e diz assim, olha, eu utilizo, já pago o meu, mas o início, né, até tantos processos, tu pode usar de forma gratuita, e aí aquilo vai passando de pessoa para pessoa, quando vê, as pessoas se organizam melhor, conseguem ter mais agilidade nos seus trabalhos, justamente porque ouviu alguém falar ali dentro da comissão sobre isso. E principalmente na comissão, né, do jovem advogado, nós temos os jovens que estão começando como autônomos, mas também nós temos aqueles colegas que trabalham em escritórios como contratados. Então, às vezes, eles nos trazem visões que são dos escritórios maiores. Olha, no escritório onde é que eu trabalho, é um escritório maior, mas a gente usa tal ferramenta. Ela é muito boa por isso, ou ela é muito ruim por isso. Então, a gente tem a visão de todos os lados e que a gente tenta levar nas outras cidades através da comissão itinerante. Né? Nós temos uma quantidade considerável de advogados em Flores da Cunha que muitas vezes não vêm até Caxias do Sul, justamente pela questão de deslocamento,
nós temos, né, um inverno bem pesado, então não é seguro, não é tranquilo pegar a direção à noite no caminho Flores Caxias. Principalmente Não, o próprio pessoal que vem de Antônio Prado também tem que enfrentar uma serra aí no caminho, São Marcos também. Então, a gente ir até lá facilita. Facilita bastante. E assim, outra coisa que eu tenho percebido é que normalmente a gente se sente mais confortável com pessoas que a gente conhece, né? Aí, às vezes, vem ali o advogado, vem uma advogada sozinha lá de São Marcos para Caxias, e talvez ela não vá se sentir tão bem ali, porque não é as pessoas que ela costuma conviver. E daí a gente ir para lá com as pessoas que eles se conhecem entre si, às vezes até flui melhor. Claro, até porque nós da comissão itinerante indo até São Marcos, por exemplo, nós vamos em 2 e lá nós teremos, vou chutar, 10 de São Marcos. Isso. O contrário, 2 de São Marcos vindo para Caxias, eles, como tu disse, sentiriam, né, desconfortáveis, talvez, tímidos, porque, bom, eu não sei como me portar, eu não sei o que falam aqui. Eu recebi uma mensagem de uma colega advogada que ela recém tinha pego a OAB e ela me disse assim, eu gostaria de ir na comissão, mas eu não sei o que falar. Aí eu respondi para ela, você não precisa falar nada. Aí eu disse, vem lá para a comissão. Eu disse, se tu se sentir confortável somente em ouvir, somente ouça, não tem problema. Aí, na verdade, ela foi na reunião e ainda conversou, debateu, inclusive deu ideias sobre o ponto de vista dela e era exatamente sobre isso. O meu receio de não conhecer ninguém, de não estar familiarizada com aquele ambiente. E sabe, Juvenal, que quando eu peguei a OAB, eu comecei a ir e aí eu pensava assim, nossa, será que um dia eu vou chegar lá e vou ser recebida pela pessoa que tá ali na recepção, da forma que os outros advogados que frequentam lá são, né? Tipo, oi, tudo bem? Quanto tempo, né? Saber o teu nome já. Isso, né? Olha, a doutora Júlia chegou aqui, enfim. E às vezes eu me perguntava isso. E aí eu pensei, bom, mas eu só vou ter esse relacionamento se eu cultivar ele, ou seja, se eu estiver dentro da UAB. Então, hoje a gente chega lá e, oi, bom dia, e às vezes até... né, a gente vê lá, tem a Mari, tem o Ivan, que a gente se dá super bem, chega lá e diz assim, ai, como é que foi teu dia? Às vezes eu digo pra Mari, como é que tá tua filha, sabe? Então a gente vai criando esses laços, essa proximidade que faz com que a gente se sinta mais confortável dentro daquele ambiente. E é algo que eu gosto muito de dizer, a gente só vai se sentir assim se estiver lá dentro. Sim, frequentando, fazendo parte, né, da rotina da instituição, conhecendo participando dos eventos, né? Às vezes até a gente diz assim, trazendo ideias. Isso, às vezes a gente diz assim, mas é um evento de penal, eu faço trabalhista, eu não vou perder meu tempo. Mas às vezes o fato de tu estar lá, tu conhece pessoas que vão te possibilitar outras coisas, ou às vezes tu pode receber uma ideia que naquele momento está adaptada para aquela área, mas a gente pode adaptar para nossa. E também trazer ideias, né? Porque todos os colegas advogados conhecem pessoas. Então, daqui a pouco, o colega, olha, eu conheço um contador que seria interessante de trazer para nos explicar sobre o imposto de renda. Eu conheço um promotor que eu estagiei com ele. Essa rede de contatos é muito importante. Então, né, os novos colegas também sempre estão convidados a trazer ideias, né? Não só receber informações, mas também dar ideias, dar sugestões. Olha, eu acho que seria legal um curso disso, porque eu não sei. Exatamente. Eu tenho dificuldade nessa área e eu ficaria bem feliz em aprender. E aí tu começa a perguntar para outras pessoas, quando você vê a dúvida das outras pessoas também. Muito comum. Alguém conhece alguém especialista naquele assunto que vai lá, que vai nos falar, vai nos ensinar a fazer, né? Enfim, a ideia ali proposta e... tudo isso vem sempre a facilitar e ao aprendizado, né? Porque eu sempre digo que é algo que ninguém pode nos tirar o que a gente aprende, né? Com certeza. Então, o próprio aprendizado ali para utilizar no nosso dia a dia. E frequentar as comissões acaba sendo muito importante também para entender como funciona a estrutura da OAB, né? Nós, ouvindo só falar da OAB, nós não temos noção de quantas pessoas são envolvidas, que o trabalho ele é voluntário, é gratuito, né? Nenhum de nós recebe, que nós temos recursos limitados financeiros, então nós sempre temos que pesar quanto que isso vai custar, se nós poderemos cobrar pela inscrição ou não. Então, se é viável, se né? é viável. Essa
participação acaba também sendo bacana porque a gente acaba aprendendo sobre a gestão da entidade, né? Como funciona, né? Uma ideia, o que eu tenho que trazer já é ela para a gente conseguir falar, mas eu preciso trazer o nome de uma pessoa, eu preciso trazer um tema, vai ter custo, não vai ter. É bacana essa participação para a gente deixar de ter só o nossa advocacia individual, mas também, né, como é que funciona a entidade, como é que a entidade é gerida e como é que eu posso participar. Nós temos, né, membros do conselho que frequentam as comissões, então também trazem ideias, essa visão mesmo, de mais gestão, mais de gerência. E sempre lembrar também do papel social da OAB, né? Que é também auxiliar, sim, a comunidade, como o próprio papel agora que a OAB está tendo no voluntariado referente aos donativos para o pessoal que foi aí atingido pela enchente, né? Então, esse trabalho que a OAB tem feito nessa arrecadação de donativos, na entrega desses donativos, a preparação das quentinhas ali que foram feitas pela cozinha, todos esses advogados envolvidos que voluntariamente destinaram o seu tempo para estar ali e levar, eu digo levar amor para as pessoas, né? Levar os produtos, a comida, enfim. Então, esse papel social que é muito importante, que nos engrandece muito. Com certeza. E a gente não tem noção, até começar a frequentar a OAB, de quão importante a OAB é na sociedade. Isso, exatamente. Né? A OAB não é um sindicato, a OAB não é um órgão de classe, a OAB é um pouco de tudo, e muitas entidades pedem presença da OAB. A OAB participa de conselhos na prefeitura, na SUSEP, na questão prisional, nos criança e adolescente e idoso, a OAB, multa de trânsito, né? A OAB também tem um assento ali na junta de recursos. E a OAB tem um papel muito importante social, sempre teve, né, campanhas Dia das Crianças, campanhas de Páscoa, agasalho, né? A OAB sempre fez todos os anos, né, e agora, obviamente, em virtude das enchentes, o nosso foco é poder ajudar, né, as pessoas prejudicadas, afetadas pelas enchentes, mas a gente, até participar da OAB, a gente não tem essa noção que a entidade faz isso. E uma coisa que eu tive mais clareza, né, pela participação na OAB, que foi a questão, assim, de ver que, às vezes a gente diz, aconteceu essa determinada calamidade, essa determinada questão, e os prazos foram suspensos. Mas alguém representando a OAB esteve lá para fazer esse pedido em prol da advocacia, para que quem foi atingido tenha tempo para se recuperar, quem não foi atingido diretamente, né, que consiga destinar também seu tempo para o voluntariado. Claro. Então, nesse momento, especialmente, né, como nós temos uma situação grave no Rio Grande do Sul, mesmo colegas que não tiveram o seu escritório, a sua comarca afetados, foram afetados de outras formas. Economicamente, né? A gente sabe que agora vão e psicologicamente também, porque é difícil tu parar para se concentrar e peticionar, enquanto tu tá vendo noticiário as pessoas ainda sendo resgatadas. É difícil manter uma concentração. Então, essa participação da OAB em ir no tribunal e pedir uma suspensão, né, de um mês inteiro, até dia 31, nós estamos com todos os processos, suspensos. Né? Isso ajuda a todos e, como tu disse, nos traz a tranquilidade de, eu posso destinar meu tempo para o voluntariado, para ajudar, e vou ficar tranquilo, porque os meus processos, né, eu não vou ter que equilibrar. Não, os meus processos estão paralisados, eles não vão andar de qualquer forma. Então, vamos lá colaborar voluntariamente, vamos trazer a nossa mão de obra para separar agasalhos, para fazer, né, quentinhas, para levar elas para, de qualquer forma que eu puder colaborar. E com a tranquilidade de que, né, nossa fonte de renda, querendo ou não, nosso processo é uma fonte de renda, continuarão lá e retomarão no mês que vem. Exatamente. Como eu estava dizendo, e existe, né, essa pessoa que vai lá, que vai lutar, porque eu digo assim que
para representar o advogado, tem que ser um advogado, Sim. né? Porque o poder público, ele tem a visão dele sobre o processo. E nós temos a do outro lado do processo. E ter alguém aí que nos representa, que está ali realmente lutando por essa suspensão de prazos e tudo mais, entender esse papel da OAB. Entender que ela realmente está buscando medidas que vão fazer com que o nosso trabalho seja mais facilitado em determinados momentos que a gente possa viver, né? Porque hoje a gente fala das enchentes, mas há pouco tempo atrás a gente falava de pandemia, né? É algo que talvez daqui para frente a gente vá falar sobre outro tema, que estaremos talvez afetados, Sim. né? Tomara que não, mas quem sabe podemos estar. Então é entender que existe sim um órgão aqui, né? Existe sim pessoas que estão lutando por nós, Pelo né? coletivo. Pelos advogados. Isso. E também, né, a importância da OAB e da Comissão Itinerante é que as pessoas tragam a sua necessidade, porque os advogados do penal têm uma necessidade, os advogados do previdenciário têm outra necessidade, os advogados de Flores da Cunha têm uma necessidade. E que é uma necessidade, se não for trazida à OAB, nós nem saberemos em que o juiz de Flores da Cunha substitui Antônio Prado e IP. Então, é uma coisa que os advogados têm que trazer para a OAB para que a OAB possa assumir a briga. Exato. E levar, sim, às autoridades competentes, ao tribunal, ao CNJ, enfim. E por quê? Porque a gente tem, né, nós pensamos advogados, mas se for segmentar, são inúmeras áreas. Exato. Né? As pessoas que advogam na Justiça Federal vão ter uma rotina, que é diferente da Justiça do Trabalho, que é diferente da vara de família, que é diferente da execução penal, que é diferente da vara empresarial. Então, a importância, né, da OAB estar recebendo e da Comissão Itinerante de ir buscar os colegas. E falar em nome da OAB, né? Porque o que acontece? Quando a gente... tô com um problema num processo aqui em Flores, por exemplo. Eu ir lá reclamar desse processo, eu vou estar falando no meu nome. E quando... Júlia. Exato. Eu, Júlia, tô aqui reclamando. E aí, então, lá vem ela reclamar de novo, né? Agora, quando a gente leva isso para a OAB, tá acontecendo isso, e a OAB faz um ofício para mandar para esse juiz, para a corregedoria, enfim, para onde for, a gente sai dessa pessoalidade, porque quem tá lá no fórum todo dia é a Júlia, é o Juvenal, é os colegas, né? Então, mas sai dessa quem reclamou, pessoalidade. quem oficiou foi a OAB. Exatamente. E aí perde, né, essa questão de dizer, não, foi a Júlia, aquela chata que tá vindo aqui reclamar de novo. Ao contrário, não, foi ali a OAB que veio aqui, disse que existe um problema. Então, vamos olhar para esse problema para tentar resolver. Isso, e despessoalizando, né? Não mantendo a visão, não mantendo o alvo de quem reclamou, mas não, é a entidade, são os advogados, né? Como se fossem advogados todos juntos, trazendo uma reclamação. E como tu disse, as autoridades, né? O judiciário, o executivo, enfim, eles tendem a tratar as reclamações coletivas de uma forma mais séria. Claro, até porque, assim... Eu, não sei você, mas acho que a maioria das pessoas não gostam de receber críticas, né? A gente tem essa questão de... Até ouço, eu estou certo, vou ouvir, né? Mas assim, se eu puder não receber, melhor. Sim. E aí, o que acontece? Claro que a gente fica relutante quando ouve algo que não... que talvez está desmerecendo o nosso trabalho ou algo nesse sentido. E aí, então, quando uma pessoa vem e nos fala, a gente vai lembrar dela. Sim. Mas quando é ali a OAB que vai estar levando essa reclamação ou, enfim, essa indignação ali para o Poder Judiciário... Aí não, são os advogados. Então, já vamos olhar de uma forma diferente, olhar de uma forma mais séria. E não vai ter justamente a questão de agora eu vou indeferir todos os processos. Porque é um receio que a gente tem. A gente sempre tem esse medo de... Independente de o juiz é um ser humano, o escrivão é um ser humano, os servidores são um ser humano. Então, a gente sabe que nós temos algumas tendências, algumas formas de reagir para determinadas coisas que a gente ouve, né? E aí pode ser quem for, mas existe sim essas reações. E é que a gente tem o medo de formalizar uma reclamação justamente por isso, porque nós temos medo da represália. Então a OAB, como entidade,
pode reclamar e não tem como haver uma represália porque a OAB não é um advogado. Exatamente. Ela é todos. Exatamente. E isso é muito bacana, esse papel realmente de auxílio que a OAB tem para nos dar. E é de muita importância. E o fato realmente das comissões, porque daí o que acontece? Eu tô com o problema no Fórum Trabalhista, vou para Comissão de Direito do Trabalho, e aí eu vejo que o problema não é comigo, mas sim com todos os colegas que estão ali. Então, acho que agora a gente tem que parar, olhar tudo isso junto, escrever num papel, fazer um ofício. E, de fato, reclamar como uma entidade, coletivamente, porque aí não é uma questão individual, é uma questão que está afetando a categoria, está afetando o trabalho dos advogados. Exatamente. E o que é muito interessante na OAB também é que não é só de reclamação, né, que se vive. Agora a gente tinha para acontecer a edição do Cars Vida, né, que acabou sendo adiada, mas com certeza vai acontecer em algum outro momento, mas que também levam esses momentos de lazer, né, de convivência. Essa questão das fotografias profissionais eu achei genial, né, que é a disponibilidade de um fotógrafo com estúdio para fazer fotografias profissionais para os advogados que quisessem, porque muitos de nós iniciantes não temos condições financeiras de bancar um book. Exatamente. Tem de outros ir para um estúdio para bater fotos. E ali e além ia acontecer nessa edição das fotos no Caras Vida, mas já aconteceram outras edições dentro da própria OAB. E aí, principalmente ali, o jovem advogado pode ir para lá, fazer as suas fotos, receber as suas fotos, e esse auxílio, né, e essa profissionalização que dá através dessas fotos é muito, muito bacana. E que nem tu colocou, às vezes não tem condição, mas tá ali para ajudar. E aí, como a OAB traz esse serviço de forma gratuita, né, o colega aproveita e já sai com a sua estrutura do escritório mais montada, né? Tendo fotos profissionais para colocar no perfil do Instagram, no WhatsApp. Isso é uma questão muito bacana. Eu sempre digo que a gente tem que se portar da forma como a qual a gente quer ser lembrado, né? Então, não adianta tua foto de WhatsApp ser lá na praia com uma cervejinha na mão, uma caipirinha, né? Tu tem que mostrar um profissionalismo. E aí, para mostrar esse profissionalismo, tu vai precisar de uma foto talvez mais bem vestido, cabelo mais alinhado, uma postura diferente, porque a tua imagem vai falar sobre ti. Porque naquele momento a nossa relação com o cliente ela é profissional e não pessoal, né? Não sou eu, Juvenal, que estou falando com o cliente, mas é o advogado Juvenal. Então eu quero que o cliente fale com aquele advogado que nós temos por tradição, é o advogado que vai estar de terno e gravata. Exato. Então, por isso que é muito importante, assim, e é muito bacana esse papel da OAB, é muito bacana que os colegas utilizem a estrutura de exposição e em relação às comissões que participem, né? Venham, conheçam, tragam as demandas. E fora todos os outros serviços de dentista que a gente é muito bom, tem. eu uso bastante. Também uso. Comecei a usar e vou sempre. E é muito importante. A gente tem ali à disposição, a gente tem que utilizar. A gente precisa estar dentro da OAB. A gente precisa estar... Eu lembrei agora que um curso que a gente estava organizando, e aí tivemos que adiar por causa de questões de voo mesmo, que era sobre recurso especial. Eu achei que era uma curiosidade só minha. Mas quando eu trouxe a ideia, eu descobri que vários advogados adorariam um curso de recurso especial. Sim. Eu trouxe para uma reunião e um montão de gente levantou a mão. Eu também, eu pagaria. E por isso, né, a importância do encontro. Nós conseguimos se comunicar por WhatsApp, nós conseguimos fazer audiência online, mas ainda a troca de conhecimento pessoal ainda é a melhor troca de conhecimento. Sem dúvida. Justamente por isso, porque o conhecimento online, querendo ou não, ele está num catálogo, né, e às vezes a gente fica confuso qual que eu vou escolher. Enquanto o conhecimento pessoal, tu vai me dizer uma coisa que tu fez e eu já vou aprender na hora. Exatamente. E que nem tu colocou, né? É ali uma plataforma cheia de informações e aí tu fica, meu Deus, e agora? Qual que eu vou escolher? E aí alguém vem e te fala. Eu faço assado, olha essa ferramenta, olha aquela. E te fala de uma forma explicando ainda, né? Aquela forma mastigada ainda do como fazer. E aí isso faz com que a gente aprenda melhor e fixe, né? E fixe o conhecimento de forma mais rápida. Exatamente. Júlia, foi um prazer conversar contigo, foi um prazer fazer o podcast.
E os colegas que estão nos assistindo e ouvindo, lembre-se que toda quinta-feira nós temos novos episódios nas redes sociais, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, da OAB de Caxias do Sul, e que nós teremos, né, as reuniões presenciais da Comissão Itinerante em São Marcos, Flores, Antônio Prado e Caxias, assim que as coisas se normalizarem. E convido todos a, sempre lembrando, fazer o certificado digital com a R Master Sul. É onde eu faço meu certificado digital. Também. Eu já renovei 2 vezes lá com eles. O pessoal é muito bacana, recomendo. Sempre patrocinando o nosso podcast. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, né, os nossos podcasts, porque isso traz engajamento nas redes sociais, isso faz com que as redes sociais sugiram para outros. Entreguem mais. É isso, pessoal. Obrigado, Joelho. Isso aí, obrigada.